Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro e nós estamos aqui todos os dias passando mensagens das cartas. De repente pode calhar de um dia ou outro, né? Não haver vídeo, mas é exceção, tá? A nossa regra aqui é colocar vídeos todos os dias para vocês, passando mensagens, ajudando aí nas respostas que todos buscam ao olharmos as cartas. Então, se você está conhecendo agora o nosso canal, não deixa de se inscrever, de ativar o sininho com as notificações, selecionar para receber todos os vídeos e deixar o seu like, assim como o comentário também depois que você assistir. Você tendo essas ações aqui, né, principalmente o like e um comentário, ajuda os nossos vídeos a chegarem a mais pessoas. O YouTube começa a entregar mais e assim conseguimos ajudar cada vez mais pessoas, fazendo esse canal crescer, e aí a gente consegue também propor mais leituras aqui, tá? Para continuidade do que estamos fazendo até o momento. Então, conto com vocês. Agora vamos ao nosso tema aqui. O que a gente vai responder olhando para as cartas dessa vez? Ele ou ela está pensando em mim hoje? Pretende falar comigo? É o que a gente está investigando a partir de agora nas cartas, tá? Então, são duas perguntas, né? A gente vai ver se a pessoa em quem você está pensando aí também está pensando em você e se pretende conversar com você, se vai ter uma iniciativa nesse sentido, certo? Para isso, você vai escolher um dos dois baralhos, o da esquerda com a pedra amazonita, da direita com lápis lazuli, certo? Eu vou começar trabalhando com o baralho da esquerda, esse azul aqui. E o tempo para cada um eu vou colocar na descrição. Então, se você escolher o da esquerda, já vai direto comigo, tá? Já vou começar a partir de agora com ele. Se você escolher o da direita, dá uma olhadinha aqui na descrição, vê o tempo onde eu começo a trabalhar com ele, assim você vai direto ali para receber a sua mensagem. Então, uns segundinhos só para você se concentrar, vou ficar em silêncio e aí você escolhe o seu baralho. Vamos lá? Escolheu? Vou começar pelo da esquerda, então. O baralho da direita eu vou deixar aqui na parte de cima. Então, para quem escolheu na esquerda, com pedra amazonita. Vamos às nossas duas perguntas a serem respondidas aqui. Então, se ele ou ela está pensando em você e se pretende entrar em contato, se pretende conversar, é o que a gente vai responder olhando para suas cartas. Então, dei uma embaralhada, cortando aqui um monte e vamos colocar na mesa. Duas linhas para a gente responder cada pergunta com cada linha. Então, ali na de cima, a gente vai ver se ele ou ela está pensando em você, e na linha de baixo, se pretende conversar com você, né? Se vai ter alguma iniciativa. Então, vamos às suas cartas. Vou começar abrindo ali a linha de cima para a gente ver sobre o pensamento, se a pessoa está pensando em você. Temos a cruz, o chicote e a carta dos pássaros. E essas cartas indicam o seguinte: ele ou ela está pensando em você, sim, tá? Temos isso principalmente aqui pela carta dos pássaros, né? Mas nós temos, de repente, o retrato aqui de alguém que está passando por dificuldades, por alguns problemas, de repente, nesse momento da vida, responsabilidades a serem exercidas, situações que geram contrariedade e ficam adiando os projetos pessoais, tá? Então, a gente tem esse tipo de informação, né? Uma pessoa que está pensando em você, mas que de repente não consegue colocar em prática aquilo que gostaria devido às exigências da vida, às responsabilidades que aparecem, os problemas que surgem para resolver, coisas que dão errado, que causam contrariedade e aí fica tudo mais ou menos para depois. Então essa é mais ou menos a sensação que a outra pessoa tem, né, ao pensar em você agora. Então, está pensando em você porque nós temos a carta dos pássaros, que mostra ali a intenção de estar ao lado, uma ideia de companheirismo, né? De apoio recíproco, mas também de adiamento, coisas que ficam para depois em decorrência das circunstâncias da vida, tá? Então, com isso, a gente já consegue perceber uma coisa na verdade, né? Confirmamos, então falamos de alguém que está pensando em você, mas se vai falar com você, a gente já conseguiu entender um pouquinho aqui que pode não ser de imediato, né, que pode ficar para depois devido
ao momento, ao que está acontecendo agora e que acaba atrapalhando, né, para se colocar as ideias em prática. Mas vamos ver aqui na linha de baixo o que, que as cartas vão mostrar para a gente ter esse complemento. Então aqui agora a gente vai abrir a linha de baixo para falar se essa pessoa pretende então conversar com você, né? Se vai ter uma iniciativa, se há uma procura, algo nesse sentido. Olha, cartas muito boas para isso: o cavaleiro, o cachorro e a criança. Então, a gente tem novamente a ideia de companheirismo aqui no cachorro, de lealdade, do desejo de convivência, de aproximação, né? A carta da criança que traz esperança, que traz alegria. Então, já temos confirmação aqui nessas duas cartas, e isso só se concretiza com o cavaleiro, que vem mostrar exatamente atitude, movimentação, né, da outra pessoa na sua direção, fazendo as coisas acontecer. Então, nós temos nessa linha de baixo alguém que vem falar com você, com certeza, que vem conversar, mas como eu expliquei, de repente não de imediato, pelo que nós vimos nas cartas de cima, né? Uma pessoa pensando em você, mas de repente deixando coisas para depois, a vida não está tão fácil agora, tem problemas para serem resolvidos, então é aquela situação de a gente organizar a vida, né? O que, que eu tenho que fazer agora para deixar isso ok e aí liberar espaço e poder depois fazer o que eu pretendo fazer, né? Então tem um pouco dessa situação envolvida aqui, mas confirmamos, né, a pessoa que você mentalizou aí para ganhar a sua mensagem, então pensando em você e pretendendo conversar, te chamar para trocar uma ideia, para fazer algo acontecer, para combinar alguma coisa. Temos esse panorama aqui nas cartas de baixo, certo? Então, são cartas que trazem boas perspectivas a dois. E de repente, se você gosta bastante desse alguém em quem você pensou e está percebendo uma certa distância agora, né, uma certa falta de comunicação, entendemos o porquê disso na linha de cima, se for o seu caso, tá? Então deu para encaixar mais essa peça aí, combinado? Respondemos assim, então essas foram as cartas com o baralho azul ali, né, de verso azul, o baralho que estava à esquerda do vídeo inicialmente. Então, recolhendo agora essas cartas daqui, e eu vou trabalhar com o outro baralho agora, que estava à direita inicialmente no vídeo. Se foi a sua escolha, provavelmente você avançou um pouquinho aí para chegar na sua mensagem. Então vamos lá, com pedrinha lápis lazuli. Esse baralho aqui de verso laranja que tem uns anjos, uns astros ali, né? Então, embaralhei aqui suas cartas, fazendo um corte no monte, e vamos proceder aqui da mesma maneira, na organização das cartas, para responder ao nosso tema do vídeo aí. Então, duas linhas de cartas. Na linha de cima a gente vai responder se ele ou ela está pensando em você. Na linha de baixo, se vai conversar, se vai entrar em contato, né? Se vai ter uma iniciativa, algo nesse sentido. Então, vamos pela linha de cima aqui. Vamos ver sobre pensamentos, o que, que o baralho vai mostrar. Temos o rato, ou a carta dos ratos, temos as corujas, que dependendo do baralho vem como os pássaros, né? E temos o trevo. Essas são as suas cartas. Então, está aqui a dos ratos, as corujas e está aqui o seu trevo, né? Essas cartas mostram uma situação bem parecida. Se você acompanhou o vídeo aí, né, desde o início e ficou até agora para chegar na sua mensagem, bem parecida com o que eu passei no outro baralho, no da esquerda, tá? A gente tem alguém de repente que não está passando por um bom momento, né? Que de repente tem problemas acontecendo, está num momento de desgaste, seja emocional, seja energético, um cansaço em relação à vida, à rotina de trabalho, enfim, qualquer coisa nesse sentido. A carta dos ratos mostra alguém nessa situação, né? Coisas que dão errado, algum tipo de prejuízo, né? Alguma coisa nesse sentido que atrapalha e acaba adiando um pouco as coisas aqui. Mas nós temos o trevo que vai confirmar ele ou ela pensando em você, porque o trevo é uma carta muito positiva, né? Que traz a ideia de esperança, de otimismo, de coisas boas a dois. Então essa carta mostra ele ou ela pensando em você, mas também nós temos aqui no cenário geral alguém de repente passando por dificuldades, por coisas que dão errado, num desgaste, num cansaço e aí adiando um pouco as coisas. Carta das corujas trazem isso para nós, né? Alguém que de repente consulta a sua sabedoria
e não se precipita, né? Porque entende que não está num bom momento, então está pensando em você, mas de repente, no que diz respeito a tomar alguma atitude, deixa para depois por entender que não está no seu melhor momento, tá? Então essa é a situação, mas o baralho confirmou ele ou ela pensando em você pela carta do trevo, tá? Então já temos aí uma sintonia. Agora a gente parte para as cartas de baixo, procurando entender aqui se ele ou ela vem falar com você, se vai te procurar, se vai ter uma iniciativa. Então, vamos abrir as cartas. O que que nós temos? A criança, o jardim e o coração. Cartas excelentes para isso. Então, na verdade, na abertura desse baralho da direita, nós tivemos uma situação muito semelhante à que o baralho da esquerda mostrou. E com isso a gente percebe qual é a energia da mesa nesse vídeo aqui, né? Independente de qual tenha sido a sua escolha. A energia da mesa apontou em uma direção muito parecida com os dois baralhos, tá? Então, com criança, jardim e coração, a gente tem com certeza alguém que te procura, que vem falar com você, que deseja se aproximar, que deseja poder se expressar, né? Carta da criança traz aí otimismo, alegria, esperança, coisas boas a dois. O jardim mostra aqui a intenção, né, de convivência, de desfrutar de momentos juntos, né, de estar ao lado, de fazer a vida acontecer. E o coração fala daquilo que move, né, o sentimento. Então nós temos alguém que gosta muito de você e isso é a energia, a força que move para esse alguém te procurar, para conversar com você, né, para buscar a sua companhia, tá? Então nós temos essa confirmação nas cartas de baixo. E aí, juntando as informações todas, né, como nós vimos alguém que está pensando em você, mas de repente não está num bom momento, está deixando as coisas para depois, está consultando ali a própria sabedoria para entender o que dá e o que não dá na vida agora. Então, quanto à atitude, quanto a te procurar falar com você, vimos que sim, mas de repente também, assim como as cartas da esquerda mostraram, aqui nas cartas da direita, no baralho da direita, talvez isso não aconteça de imediato, né? Nós vimos aqui todas as intenções, mas como vimos alguém que não está no melhor momento ali com os ratos, então pode ser uma situação que envolva um pouco de espera, né? Para a pessoa entender que agora está legal, que aí superou alguma dificuldade, que está numa boa, e aí tem mais a oferecer, e aí é quando vem falar com você, é quando vem te procurar, certo? Então confirmamos, ele ou ela pensando em você, confirmamos também que vem falar com você, que te procura, e identificamos aqui na carta do coração o sentimento, né, que é exatamente o que move para essa procura acontecer. As intenções estão todas aqui, também juntando esse coração com a criança e com o jardim, tá? Então essa foi a sua leitura. Como eu falei, a energia da mesa foi numa direção assim muito singular, né, com os dois baralhos. E aí nós confirmamos o pensamento, vimos a pessoa em quem você pensou de repente não estando no melhor momento, deixando algumas coisas para depois, e vimos toda a intenção de procura, né, de desejo de conversar, de convivência, isso também fazendo acontecer, mas de repente não tão rápido, né? Então a análise geral aqui é que talvez para um desdobramento a dois, independente até de qual tenha sido a sua escolha de baralho com a gente nesse vídeo, né? O desdobramento das coisas a dois pode acontecer gradativamente, então é mais fácil você considerar um pouco de paciência e vendo as coisas acontecer aos poucos do que de repente aquela situação que de um dia para o outro às vezes se apresenta e começa a acontecer tudo muito rápido, a dois, tá? Eu acho que é um pouco mais lento esse processo, mas nós temos aí uma boa direção para as coisas darem certo entre duas pessoas, tá? Para que a sua vida afetiva seja conduzida aí com um bom rumo, tendo em vista a pessoa em quem você pensou, então, para ganhar a sua mensagem com a gente nesse vídeo. Certo, gente? Fecho por aqui então mais essa leitura. Agradeço pela presença de vocês. Tenham todos uma boa semana, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.